Nosso pastor hoje foi incumbido de dar o Connect, né, que é o recebimento, instrução para os novos membros que estão chegando, normalmente de outras igrejas, e me incumbiu também de trazer essa mensagem, né, nessa manhã. Está um pouco complicado de negócio segurar aqui. Mas podia ser você. Eu acredito que muitos aqui hoje poderiam estar trazendo uma mensagem para a igreja. E por que não? A minha esposa, às vezes a gente sai, né? E quando a gente consegue deixar as crianças e sair sozinha, a gente tem as longas conversas de alinhamento. E muitas das vezes ela está passando por alguns problemas, né? E não agora, mas às vezes que a gente sai, ela pode estar passando por algum problema e ela fala comigo: hoje você pregou para mim. Isso quer dizer que nós pregamos em conversas e deve ser assim a nossa vida em meio da igreja, não só na família. Vou convidar vocês a abrirem as suas Bíblias eu esqueci até, Mateus 18, 19 e 20. É isso, né? Diz assim: uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Guarda isso. Guarda o entendimento que você adquiriu agora. Você leu e teve uma impressão sobre esse texto. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. No final da pregação, a gente volta a esse texto e tenta ver se a gente teve a impressão correta ou não. Bom, o tema da mensagem de hoje é igreja plural. A gente está falando de igreja e, como eu acabei de dizer para vocês, nós estamos recebendo outras pessoas que vêm de outras igrejas. Nisso eu lembro da minha história, desde o início da minha vida, desde que eu me entendo por gente, eu frequento uma igreja. Minha mãe é crente, meu pai não era batizado, mas frequentava a igreja junto com ela, ia quando podia ou quando queria, e dentro lá dos preceitos dele, mas enfim, minha mãe me deu uma educação religiosa desde quando eu era pequenininho. Frequentei a escola dominical e eu me lembro que até os 27 anos eu frequentei a primeira igreja batista de Niterói, que é aquela que fica ali na frente da Amaral Peixoto, no centro. De repente, aquilo ali já não estava mais coerente na minha vida e eu via muitas incoerências naquele meio e eu busquei outra coisa. Fui para a igreja metodista e lá dos 27 até mais ou menos os 32, 33 anos eu vivi. Lá eu conheci minha esposa, lá eu me casei e chegou um momento que aquilo ali também, muitas incoerências existiam ali e eu já não sabia mais o que se pertencia àquele meio e busquei outro lugar. Na verdade, houve uma interrupção após essa igreja. Nós ficamos por volta de 2 anos sem igreja nenhuma e nada servia. A gente batia aqui, ia para lá e visitava uma igreja, visitava outra igreja, nenhuma delas... eu acredito que por causa do trauma, nenhuma delas servia, né? Eu dizia assim. E
depois desses 2 anos, nós fomos para a Igreja Plena, que é uma igreja presbiteriana. Eu estou falando das denominações porque muitos de vocês devem conhecer mais ou menos quais são as doutrinas que se pregam em cada uma dessas igrejas. E nós passamos 2 anos nessa igreja presbiteriana até que meu sogro foi chamado para para pastorear essa igreja, iniciar esse trabalho, e por honra nós viemos junto a ele para apoiá-lo e para trabalhar aqui nesse lugar. E já são 10 anos que nós estamos aqui. Então, esse mais ou menos é meu testemunho de igreja. Por que eu estou contando isso? Porque desde que, e eu vou falar até muito antes de eu ter a minha decisão, desde antes de eu tomar uma decisão de me batizar e tudo, depois eu até falo um pouco sobre o batismo, mas eu já via muitas coisas que não eram coerentes dentro da igreja, e isso sempre foi uma questão na minha cabeça, porque a gente lê a Bíblia muitas vezes e olha para o nosso meio, olha para as pessoas, olha para aquilo que se faz, e a gente não acha aquilo coerente, a gente não acha aquilo certo, e muitas das vezes, ou a maioria delas, a gente não sabe explicar o porquê. E enquanto eu ia de uma igreja para outra, aquilo ali era uma loucura na minha cabeça, porque um dizia uma coisa, e eu me sentia bem naquilo, só que sentia que faltava outra coisa. Aí quando eu ia para outra igreja, eu me sentia satisfeito por causa daquilo que faltava na igreja antiga, mas eu via também muitas incoerências e muitas coisas que me deixavam totalmente insatisfeito, e eu via assim, isso não está na Bíblia, isso não é possível que seja verdade, porque não é assim que eu vejo Jesus. E aí eu ia pulando de igreja, e eu vou te falar, se eu continuasse pulando de igreja, provavelmente eu nunca estaria satisfeito e nunca encontraria uma igreja que me tornasse completo. Amém. Porque o que falta, ou o que faltava, é um entendimento dentro de mim do que é a igreja. Amém. E eu trago hoje para a gente uma forma da gente pensar sobre o que seria a igreja. E eu acredito que muitos de nós ainda não encontraram o verdadeiro sentido de uma igreja. Mas nós estamos aqui para descobrir isso juntos. Como surgiu a igreja? Vamos tentar voltar lá atrás. A igreja surgiu porque Jesus pregava numa sinagoga. A sinagoga era a igreja? Não, a sinagoga não era uma igreja. Eu fico pensando, mas aqueles religiosos lá que tinham, os saduceus, os fariseus, eles não eram a igreja daquela época, antes de Jesus? Não, aquilo não era a igreja. Jesus veio a esse mundo, e a gente tem que compreender. Para compreender a igreja, a gente precisa compreender Jesus. E Jesus veio a esse mundo, Deus o enviou, e ele foi o humano ser de Deus. O que seria o humano ser? A revelação perfeita de Deus em forma humana. E ele foi, viveu e veio aqui com uma missão, com um propósito, cumpriu esse propósito, morreu, se sacrificou, que era o propósito de vida dele, foi ressuscitado, instruiu mais um pouco os discípulos e foi assunto aos céus. E ele, quando foi para os céus, voltou para os céus, ele disse uma coisa para os discípulos: eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não pode vir. E ele vai, depois de 10 dias, o Espírito Santo vem. E o Espírito Santo institui a igreja. Essa é a origem da igreja. A igreja começou aí. E ela começou com 120 pessoas que receberam o Espírito Santo, e através do Espírito Santo
foram totalmente transformadas e, a partir daí, começaram a exercer o ministério de Jesus na terra. Se você parar para pensar, a igreja, e isso eu estou afirmando para vocês agora, a igreja é a sucessora de Jesus. Jesus quem era? O humano ser de Deus. A igreja quem é? O humano ser de Deus. Se Deus quisesse fazer todas as coisas sozinho, Ele faria, não faria? Ele poderia... Jesus fala que, se Deus quisesse, suscitaria filhos a Abraão de pedras. Ele poderia transformar pedras em filhos. Deus pode fazer qualquer coisa, é até mais difícil, né? Tem um pastor que fala assim, se a Bíblia dissesse... Porque tem a história de Jonas, e diz que a história de Jonas na Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. E esse pastor, ele fala, se a Bíblia falasse que ele foi engolido por uma sardinha, eu acreditaria. Porque a Bíblia é tão perfeita, do início até o final, que eu tenho que acreditar em tudo. Então, quando Jesus fala, Deus pode transformar pedras em filhos de Abraão, a gente, tem um outro sentido, mas eu posso acreditar em tudo, porque Deus pode tudo, tudo, tudo. E aí, nós nos vemos nessa, talvez hoje, na nossa cabeça, ingrata função de sermos Deus na Terra, porque Deus quer que nós sejamos pessoas que transmitam a imagem dele. Amém. Para o mundo. Deixa eu tentar construir com vocês isso. Jesus, ele fazia todas aquelas coisas, e a gente, às vezes, olha para Jesus como uma pessoa diferente. E ele era diferente, mas a gente acha assim, nós nunca seremos como Jesus. Talvez não, mas o limite que a gente coloca, ele está tão aquém do que a gente poderia ser, que a gente não consegue viver a vida que foi proposta para nós vivermos aqui na Terra. Vocês concordam com isso? Alguém consegue alcançar um pouquinho disso? Nós fomos feitos para sermos muito mais do que nós somos. A igreja, ela recebeu um caráter profético. Para vocês verem, quando a gente fala em profecia, a gente pensa em quê? Prognosticação do futuro. Eu penso que alguém vai me dizer o que vai acontecer daqui a um tempo. É ou não é? Nós pensamos o tempo todo sobre coisas que podem preencher a gente. Quando a gente pensa na prognosticação do futuro, o que traz para mim? Uma expectativa. Quando isso me traz uma expectativa, eu fico esperando que isso aconteça. Isso me mobiliza. Eu fico imobilizado sem poder exercer o meu papel fundamental, porque eu estou esperando por algo. A nossa vida aqui, ela foi feita para que nós exercêssemos um papel fundamental, que é o profético de Deus. O profético de Deus não é a adivinhação do futuro, é a realização da sua vontade. É que nós olhemos e enxerguemos Deus e sejamos Ele nesse mundo. Isso é o caráter profético de Deus. Então, quando a gente vê profecias, e uma coisa é interessante, porque quando a gente fala em depressão, a gente lembra de quem na Bíblia? Quem que a gente lembra na Bíblia que ficou deprimido? Alguns que receberam o Espírito Santo no Antigo Testamento, eles ficaram deprimidos.
E muitas vezes por causa da expectativa que era gerada. Quando a gente vê Elias, é muito forte o sentido de expectativa que existia nele, naquele momento. Porque ele tinha feito coisas, tinha destruído profetas de Baal, mas ele tinha a revelação de Deus, e ele esperava que outras pessoas tivessem também, que ele começou a pensar sozinho, e ele começou a pensar assim, quando que isso vai se realizar? E naquela expectativa ele se deprimiu. Jesus, quando veio na terra, qual era o principal desafio de Jesus? Era que ele não sucumbisse à vontade dele. O que tem acontecido no nosso meio, e na nossa, eu não falo da igreja estrita, porque a gente tem uma forma de pensar sobre igreja, que muitas vezes a gente pensa assim, na igreja Shalom. E a igreja Shalom é o fundamento da nossa vida. Ou a igreja plena, como eu falei, é o fundamento da nossa vida. E a gente fica, nesse sentido, a gente vai pulando de galho em galho, sem conseguir crescer e se desenvolver. O que acontece? Eu venho à igreja e eu leio a Bíblia de forma individual. Eu venho à igreja e leio a Bíblia pensando que aquilo pode satisfazer uma expectativa que eu tenho. Uma expectativa que muitas vezes Deus nem falou, nem profetizou. Mas uma expectativa que eu criei segundo aquilo que é o meu desejo e segundo aquilo que são coisas baseadas em carências minhas. Então, quando, por exemplo, eu quero casar, eu não sei com quem que eu vou casar. Ai, meu Deus, as mulheres são muito assim, né? E eu estou esperando o príncipe encantado. Elas são ensinadas desde... Eu vejo minha filha vendo aqueles desenhos de princesa e eu fico super preocupado, porque desde 4 anos já está vendo o príncipe encantado e aquela fábula, aquele negócio que não existe ou não é assim, mas elas esperam. E aí, de repente, dentro dessa carência, quando elas chegam a certa idade, elas começam a pedir a Deus. E é o pedido mais legítimo. Eu quero um casamento bom, quero uma família boa, não é? Deus não fala que a família é algo tremendo, é algo muito bom para a nossa vida, foi Ele que criou a família e tudo mais, e a pessoa começa a pedir isso, e começa a esperar isso, e ela começa a esperar não aquilo que Deus tem separado para ela, dentro do propósito que Deus tem para a vida dela em conjunto com a família, em conjunto com a igreja. Ela começa a esperar algo que satisfaça as carências e as ambições dela formadas a partir de um desenho de Walt Disney. Eu não consigo nem olhar para isso aqui. Mas Deus nos formou para sermos muito mais. E nós não viemos à igreja para buscar os nossos desejos, a satisfação dos nossos desejos. Se nós estivermos aqui hoje buscando a satisfação dos nossos desejos, nós com certeza seremos frustrados, porque Deus não está aqui para satisfazer o seu desejo. Sabe como que a gente vem parar na igreja? A gente vem parar na igreja a partir de uma decisão. E a gente teve um batismo semana passada aqui, que para mim foi algo assim marcante, principalmente porque o meu filho estava ali, mas não só por causa disso, porque em determinado momento eu fui confrontado com esse batismo. O Alexandre Rosa me procurou um dia, e eu acho assim, legitimamente, como um irmão procura outro irmão dentro da igreja,
E ele veio me revelar que o filho dele tinha conversado com ele e queria se batizar, o João Pedro. E ele falou, papai, eu quero me batizar, não sei o que. Aí ele conversou com o filho dele chorou, ele estava feliz da vida. E eu, naquele momento, eu não sabia o que estava acontecendo exatamente, mas eu falei com ele uma palavra, eu acho, de desânimo. E essa palavra de desânimo tinha por base uma experiência que eu tive no meu batismo. E eu vou falar mais ou menos para você o que foi meu batismo. Eu me batizei com 16 anos. Na época, como eu havia falado, eu já frequentava a igreja desde pequenininho e eu ainda não tinha decidido pelo batismo. Eu tinha muita vergonha de subir lá, de ser batizado na frente de todo mundo, não estava entendendo direito o que aquilo queria dizer, mas eu queria Jesus. Eu não sei de que forma, de uma forma muito simples, mas eu queria. E, em determinado momento, um amigo meu foi à frente num apelo, e eu peguei a rabeta e fui junto. E eu lembro dele, eu ajoelhado na frente do altar, e meu amigo chorando, e eu olhando para ele, eu abaixado a cabeça, esperando, e agora, o que eu faço? Eu choro também, eu não sei se eu choro, não sei se eu rio, se eu fico quieto, agora vai começar a inquisição, porque eu não sei como é que iam funcionar, iam me perguntar por que eu queria batizar, se eu queria, eu não sei, eu ia ter que passar por um processo, e a igreja, normalmente, ela impõe esses processos na gente. Você muitas vezes, você chega, você é transformado numa outra pessoa, e eu tenho para dizer para você hoje, meu irmão, Deus não quer que você se transforme numa outra pessoa. Deus quer que você seja você mesmo. Amém. Só que direcionado, não no seu propósito, no propósito dele. Amém. E eu estava lá na frente e eu fui, no final me perguntaram, fizeram profissão de fé, e eu falei, não, eu quero aquele negócio. Aí um pastor foi lá em casa e começou a perguntar, conversou comigo, porque eu queria batizar, aquele negócio todo, e viu meu irmão ali sentado no cantinho do sofá e perguntou, você também não quer se batizar, não? Aí ele falou, quero. E nós fomos batizados os três, eu, meu amigo, meu irmão. E naquela hora eu até pensei, poxa, eu não precisava me ter ido lá na frente, podia ter esperado em casa. Enfim, e eu sempre falei para todo mundo que aquele meu ato de batismo era um ato ilegítimo. E aí eu começo a ser confrontado agora quando o Bernardo foi batizado, porque depois de eu ter conversado com o irmão Alexandre, eu chego em casa e falo, poxa, Vivi, o Alexandre veio falar que o João Pedro vai se batizar, não sei o quê. Você não está sabendo, não? Poxa, meu pai até falou outro dia. Eu falei, não estou sabendo, o que houve? 8 crianças vão se batizar. Eu falei, mas como assim? É a mesma experiência que eu vivia lá? Será? Está todo mundo um indo atrás do outro? E eu fiquei preocupado com isso. E aí eu me vi num momento em que eu precisava tomar uma posição que, de repente, eu me senti omisso. Porque eu nunca tinha conversado exatamente sobre isso com meu filho. E a primeira atitude que eu tive foi ir até meu filho e conversar sobre isso. E eu comecei a conversar com ele e comecei a fazer as coisas que a Inquisição religiosa faz. Comecei a fazer perguntas e ele tinha que, se de repente a resposta dele não fosse exatamente aquilo que era o certo na minha cabeça, não estaria errado. Como é que eu ia fazer agora? Ele vai batizar e vai batizar em efeito manada, eu não sei como é que faz isso e tal. Mas é muito mais simples do que a gente imagina.
Deus manda Filipe até um eunuco, e o eunuco está lá lendo a Bíblia, querendo uma interpretação da Bíblia, das Escrituras, e Filipe vai, interpreta as Escrituras, e naquela pequena interpretação, o eunuco diz: eu quero isso, eu quero isso. E eles continuam na estrada e de repente eles veem uma poça, um lugar onde existia água, porque não tinha água no caminho. O primeiro lugar que apareceu a água, o eunuco fala: eu posso ser batizado? Você pode me batizar? Se você crê, com certeza. Ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a partir disso, Filipe fala: então nada impede que você seja batizado, ser batizado. E é assim que a maioria das pessoas aqui veio parar nessa igreja. A partir de uma decisão simples, que não precisa ser complicada, é ou não é? Amém. Só que as incoerências que a gente vê dentro da igreja são tão grandes, que a própria liderança da igreja começa a ficar com medo a partir daí. Porque tem muitas pessoas, apesar de uma decisão ser simples, o processo é complicado. Porque envolve subjetivismo. Então, eu planto uma semente. A semente morre, e a partir daquela morte ela começa a germinar. E aí depende da chuva, depende do tempo, depende do sol. Se tiver em um lugar pouco arejado, de repente, também não vai surtir tanto efeito, mas ela começa a crescer até o ponto de frutificar. Nesse processo, muita gente se perde. E aí começam as ansiedades sobre a igreja. Poxa, não vai dar certo, esse cara vai estragar a igreja, essa pessoa não é daqui, essa pessoa nasceu de novo, essa aqui não. E esse processo muitas vezes é interrompido pela pessoa, e quando não é pela pessoa, pela igreja. Recentemente, semana passada, como eu disse, teve o batismo, e após o batismo, eles já cearam. As crianças receberam a ceia aqui, e foram para casa no final do dia, e eu achei tremendo que meu filho no carro vira para a gente e fala: mamãe, só tem uma coisa, eu não entendi direito o que é a ceia. Tá vendo? Tá vendo? Se batizou, nem sabe o que está fazendo. É isso? Eu quase que respondi para ele: filho, muita gente ali participa da ceia, até hoje não sabe o que significa a ceia. Mas eu falei: quando chegar em casa eu vou conversar com você, mas eu tenho uma cabeça mais complexa. E a Vivian, naquela hora, ela virou para ele e falou: não vou deixar chegar em casa nada. Virou para ele e já disse o que era ali, em 2 ou 3 palavras. E era o que ele precisava ouvir naquele momento. Ele falou: bem, e a Vivian não sabe disso, mas 2 ou 3 dias depois, quando eu preciso disso, eu chamei ele no canto e falei: filho, você quer saber o que a ceia realmente significa? Aí ele falou: não
Não precisa não, mamãe já me disse. Aí eu falei, mas você quer saber do modo simples ou do modo complexo? Ele falou, não, do modo simples já tá bom para mim. Aí eu falei, então tá. Conforme a gente for caminhando, e é esse o nosso papel, conforme a gente for caminhando, a gente vai aprendendo juntos. Sobre a ceia, sobre essas questões, aliás, eu sempre tive vergonha de falar em público que eu não entendia a Trindade. E talvez até hoje não entendo. Vocês entendem a Trindade? Tem gente que fala assim, a Trindade é isso, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, acabou. Mas está muito fora da nossa natureza, né? Está muito além. A gente não consegue alcançar a Trindade. E há um tempo atrás eu li um livro sobre a Trindade. E eu estava lendo aquele livro, tentando receber uma revelação sobre a Trindade, porque eu acho muito importante. A gente ora agora para quem? A gente fala com quem? Como é que a gente se dirige? Qual o papel de cada um? Como é que é isso, esse negócio de ser 3 em 1? E eu já estava terminando o livro quando Deus me deu um sonho. E esse sonho, é engraçado que eu não tenho quase sonhos. Assim, eu não sei quantos de vocês, tem gente que sonha, lembra do sonho quase uma vez, pelo menos uma vez por semana, está lembrando do sonho. Eu não lembro quando foi a última vez que eu lembrei de um sonho. Mas volta e meia, Deus me dá um sonho, e aquele sonho nunca mais sai da minha cabeça. E eu entendo ali como uma revelação de Deus. Nesse sonho, foi impressionante, porque Deus parava e respondia perguntas que eu fazia diretamente para Ele. E como eu estava lendo esse livro, e estava assim empenhado em conhecer mais de Deus através desse livro, eu perguntei para Ele, mas Deus, eu já estou no final do livro e ainda não entendi direito. E Ele me respondia claramente, me lembrando de uma passagem em que saduceus iam lá mais para falar sobre a ressurreição, porque eles não acreditavam em ressurreição, e eles iam com uma questão para Jesus, e eles falam, olha só, Moisés diz que se um homem morrer e deixar uma mulher sem filhos, é dever do irmão dele suscitar descendência a esse irmão. Então ele se casa com a mulher, com a viúva, e suscita descendência a esse irmão. Ok. Então imagina uma hipótese de um irmão casar com uma mulher e morrer. Essa mulher ficou viúva, o outro irmão casa com ela e também morre antes de ter filho. E assim vai sucessivamente até o 7º irmão. E a questão que eles lançavam para Jesus era a seguinte: na eternidade, depois da ressurreição, de quem vai ser essa mulher? E Jesus diz para ele que na eternidade nós não nos casaremos, nem nos daremos em casamento, mas nós seremos como os anjos do céu. O que tem isso a ver com a Trindade? Tem a ver porque a gente não entende como que 3 são 1, porque a gente não alcançou essa natureza ainda. E Deus continuava falando o seguinte: hoje eu dei uma família para vocês, para que vocês, através dessa família, possam experimentar um pouquinho do que é ser um. Porque vocês não alcançaram ainda a condição de amar a todo mundo como se fosse você mesmo. Porque essa é a proposta de Deus para nossas vidas, que nós amássemos. Ele queria que nós amássemos as pessoas, qualquer um, o bandido,
como se fosse a nós mesmos. E, na verdade, ele queria mais do que isso, que o bandido fosse convertido através do amor e que, no final, nós sejamos um como igreja. Amém. E que, através dessa unidade, nós sejamos perfeitos. Esse sonho, ele depois veio ser corroborado por uma palavra que eu ouvi de um pastor. E esse pastor, ele dizia o seguinte: quem ensinou vocês a fazer conta de soma foi o diabo, porque a Bíblia nos ensina a multiplicar. Então, quando você não tem condição de entender a Trindade, se você falar que Deus é um, o Espírito Santo é mais um, e o Filho é mais um. Aí você teria 3. Quando você soma, você tira 1 e fica com 2. E, na verdade, não é assim que funciona. Eu sou um, o Pai é um, vezes o Filho, vezes o Espírito Santo. Quanto é 1 vezes 1 vezes 1? 1. Ou seja, 1 elevado a 3. E aí eu me batizo, eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que eu me torno com eles? 1. Então é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E aí vocês, quando se batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é que nós nos tornamos agora? 1 vezes 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 1. Então nós somos 1. E aí, continuando a conversa com Deus, Deus me explicava: sabe onde que isso se materializa? Na minha ceia. Quem disse para vocês que a ceia deveria ser servida uma vez por mês? Eu não posso faltar domingo de ceia, porque domingo de ceia é muito importante. Eu tenho que ir lá, porque se eu não comer do pão e do vinho, eu não vou lembrar de Jesus. Mas eu vivi... não, tem um problema. Eu vou lá também porque eu tenho que me ajoelhar e me arrepender dos meus pecados. Que aí ele me lava, eu tomo o vinho, né? E aquele sangue é o suficiente para me redimir. Então, estamos entendendo mais ou menos como que a nossa mente funciona religiosamente. Quem ensinou isso para a gente? Em 1 Timóteo 4, não subiu com a Bíblia não, né? Ele abre aqui, não tem problema. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Pedro. Diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Amém. A Bíblia, ela é lindíssima, e ela é fonte de inspiração e fonte de pedagogia. Ela é fonte de transformação. Se a gente lê a palavra de Deus com o Espírito certo, a gente é transformado e renovado no nosso entendimento. O problema é que a Bíblia, ela é o livro mais perigoso do mundo se for mal interpretado. E é isso que esse texto diz, que demônios
pessoas, né, através de demônios, ou demônios através de pessoas, usam a Bíblia e estabelecem doutrinas que não são doutrinas idealizadas por Deus, para te levar para um outro lugar que a Bíblia não quer levar. E por isso que a gente vê as igrejas hoje cheias de pessoas buscando interesses delas mesmas. Jesus nunca disse isso. Deus nunca idealizou isso para a gente. Ele sempre idealizou que nós, ao recebêssemos, nós entregássemos. E eu não estou aqui para pagar promessa. Eu não estou aqui para me sentir melhor. Eu não estou aqui para ter um sentido de mérito na minha vida, porque eu venho todo domingo à igreja, eu mereço ser salvo. Como eu disse no início para vocês, o que acontece é o seguinte: muitas pessoas podiam estar pregando hoje aqui, ou se não aqui, pelo menos umas para as outras, porque é para isso que nós viemos. Amém. A nossa natureza, nós fomos formados através de Deus, e aí que está a origem do batismo. Quando a gente fala da bênção apostólica, né, que está, eu acho que em 2 Coríntios, ou alguma coisa assim, e lá é dito que, como é que é, pastor? A paz, o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Deus é amor, Jesus é a graça, e o Espírito Santo é a comunhão. Deus é a origem, nós somos nascidos de Deus, e como Ele é a nossa origem, nós somos o quê? Amor. Jesus veio e se manifestou essa vertente da graça, e através de Jesus, nós precisamos ser graça. Amém. Tem uma história de Jesus, até dentro desse capítulo que foi usado, em Mateus 18, Jesus conta uma parábola, e ele diz o seguinte: um senhor vai cobrar uma dívida enorme de um servo, e chegando lá, o servo pede perdão, diz que não tem como pagar, e aquele negócio todo, e acaba sendo perdoado. Imediatamente, esse servo vai para um conservo cobrar uma dívida pequenininha, e aquele senhor, sabendo disso, fica indignado, e lança esse homem impiedoso na escuridão. E aí eu pergunto para vocês: nós somos graça, nós fomos perdoados de uma dívida muito maior, por que nós não perdoamos ao nosso irmão de dívidas pequenas? Porque a nossa essência é amor, e esse amor, ele vai sendo processado através da graça, para que a gente também seja transformado, e ao final, a intenção, o propósito de Deus sobre as nossas vidas é o Espírito Santo, é o que o Espírito Santo representa, é a comunhão. Se nós não vivermos em comunhão, ou não buscarmos isso aqui não tem sentido. A nossa vida aqui não tem sentido. E eu posso dizer para vocês, tem muita gente hoje em dia falando assim: eu não preciso de igreja, igreja é um problema. Se a igreja é um problema, nós precisamos consertar essa igreja. Nós precisamos, como valentes de Deus, nos levantarmos e falarmos: é um problema, o que está errado? Por isso que Paulo, em Romanos 12, fala que a nossa mente precisa ser transformada para que nós possamos alcançar o que é perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Se a nossa mente não for transformada, a gente não vai conseguir alcançar isso nunca. E é o papel da igreja que exista essa transformação, porque nós precisamos atuar como transgressores. Se eu falar sobre transgredir, aqui a gente sempre entende num sentido pejorativo, né? É transgressão da lei. O pessoal da polícia aí
deve estar assim, até traumatizado com a palavra, porque é muito delito, muita ilegalidade, então a transgressão nesse sentido é ruim. Mas existe um sentido positivo da palavra transgressão, que a transgressão é a gente ultrapassar uma barreira. E nessa palavra, Deus fala que nas nossas mentes foram impostas e foram plantadas, a partir dessa doutrina de demônios, muitas vezes, entendimentos que são sofismas. O que é um sofisma? Sofisma é uma mentira bem contada. Ela tem espírito de mentira, mas parece com a verdade. E nas nossas mentes existem muitos traumas a partir disso. Quando eu falei, você passa por uma igreja, passa por outra igreja, e eu falei que após a segunda igreja eu fiquei 2 anos sem igreja, eu vivi um trauma ali. E eu falo isso porque eu sei que muitos de vocês viveram traumas também. E a partir desse trauma, naturalmente, nas nossas mentes é implantada uma fortaleza. E essa fortaleza, ela precisa ser derrubada para que nós alcancemos o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não trabalharmos nisso, as incoerências permanecerão no nosso meio. Porque hoje eu posso dizer para vocês que nós desempenhamos o propósito de Deus nessa terra. Será que a gente pode afirmar que nós representamos Cristo? As pessoas hoje olham para a igreja e elas veem Cristo. A gente fala a partir da nossa responsabilidade, mas a intenção é lato, é a igreja como um todo. Não sei quantos de vocês ultrapassam as barreiras dessas paredes para se sentir igreja, porque eu tenho muitos amigos que, assim, amigos até confidentes de outras igrejas, que a gente conversa, a gente expõe problemas, a gente debate, a gente se abraça, a gente se beija, e isso é a igreja, esse é o propósito. Se não houver isso, não há vida. Pessoas que entendem, e a gente tem um exemplo assim de pessoas amigas, próximas nesse sentido, que elas de repente elas se traumatizaram também numa igreja e saíram buscando, achando que não precisavam mais de igreja, que a igreja não estava certa, e elas hoje se encontram numa formação de igreja. Por quê? Porque não existe, ninguém consegue encontrar sentido fora da igreja. Eu não consigo ser crente sozinho, eu não consigo, é impossível que eu mostre ao mundo Jesus se não for em conjunto, se não for de forma plural. Tem gente que acha que consegue, mas eu posso afirmar que essa pessoa um dia vai se encontrar se ela buscar, que não é esse o caminho. E nesse sentido da gente se unir, da gente se entender, da gente buscar e refletir Deus, eu lembro da história de Ruth. A gente lá na Esforça, a gente faz um esforço um pouquinho diferente de vocês, porque a gente está fazendo uma espécie de panorama bíblico e entrando mais especificamente em alguns livros. E a gente agora vai entrar no livro de Ruth. E Ruth é um livro interessantíssimo, porque ele traz uma história de amor absoluto, numa época e numa situação completamente improvável. Eu não vou explicar exatamente assim o decorrer, mas eles viviam no tempo de Juízes, e Juízes foi um tempo muito problemático, porque a apostasia era muito grande, então as pessoas apostatavam e esqueciam Deus e começavam a se entregar aos seus próprios desejos
e cada um era dono da sua verdade, e com aquilo o povo se perdia, o povo voltava a ser aprisionado, e ele voltava a ser aprisionado, e Deus levantava um juiz, e aquele juiz era usado para libertar aquele povo. E aí depois o povo voltava para Deus durante um tempinho, e daqui a pouco ele voltava e começava a apostatar de novo, começava a esquecer de Deus, e aí depois era novamente aprisionado, e assim foi sucessivamente. E nesse tempo, uma família, diante da fome, foi para uma terra estranha. E essa família foi fugir daquele lugar. Eu acho que deve ser, a gente ainda deve ser um pouco estranho para a gente, porque a gente não vive isso com frequência. Mas em alguns povos, eu acho que isso deveria ser mais natural. Pela necessidade da fome, o povo saía. Só que aquela saída era uma saída também ruim, imprópria. Por quê? Eles saíram de uma terra que era a terra deles, a terra que Deus tinha prometido para eles, para uma terra estrangeira, que não era uma terra própria para eles. Por quê? Por causa da necessidade da fome. E aquela necessidade da fome, será que eles morreriam? Eles, de repente, pela ansiedade deles, eles acharam que sim. E aí foi Noemi, Alimeleque, Quilion, Malom e Quilion, que eram os 2 filhos, e foram para a terra de Moabe. Chegando na terra de Moabe, os 2 filhos se casam, esses filhos morrem, o marido de Noemi morre também, ela fica uma viúva com 2 noras. E de repente ela sabe que lá na terra dela de origem, em Belém, Deus tinha dado um respiro para eles, e estava tendo um pouco mais de pão, um pouco mais de alimento, um pouco mais de condições, e ela resolve voltar. E ela volta assim: olha só, eu sou uma pessoa amarga. Você imagina uma pessoa que perdeu o marido e os 2 filhos, e com isso virou viúva. Quem era essa pessoa? E Noemi, a gente tem até aqui uma Noemi, sabe o significado do nome, que é um significado para frente, é um significado de alegria. E aí ela volta dizendo: eu sou amarga. Mas pela necessidade, ela começa a entender que aquilo era o que deveria fazer. Ela volta, ela fala: vou voltar para aquela terra. Só que as 2 noras se apegam a ela, estrangeiras. E aí eu tenho que fazer uma observação, porque o casamento de judeus com estrangeiros era um casamento impróprio já. Mas aquelas estrangeiras, elas se apegaram à sogra. E abrindo parênteses aqui, essa relação de nora e sogra é uma relação muito improvável. A gente até entende assim, a gente fala muito a gente faz brincadeira, né, entre os homens da sogra. E aí faz piada, zoa, fala: minha sogra, não sei o quê. Tem gente que fala servida gelada. Enfim, são as coisas mais bizarras que a gente pode ver, são piadas. Só que e tem muito, o homem é tão resolvido com a sogra, que ele faz piada e ainda fala para a sogra. Estou eu falando aqui, falando na frente dela, enfim. Mas a nora, quando faz piada da sogra, a mesma piada que o genro fez, não dá certo. Por quê? Porque não é piada, é verdade, né? Então, a sorte sua que teve 2 filhas, viu? Só teve genro. Enfim, a relação entre uma sogra e uma nora é uma relação de amor muito improvável. E naquele momento elas retornam, e as 2 se apegam a ela: não vamos deixar você ir, a gente vai com você. Ela fala: olha só, se vocês forem para lá, ninguém vai te querer, vocês são moabitas, e vocês têm que permanecer aqui. Olha só, vocês são novas ainda, vocês ainda têm como resolver a sua vida.
arruma um marido aqui na sua terra, vocês têm chance, e eu vou para lá porque eu não tenho mais opção de vida. E Orfa, que era uma das noras, ela resolve ficar, mas Ruth se apega a ela e diz: para onde você for, eu irei, não me peças diferente, onde você habitar, eu vou habitar, o seu Deus é o meu Deus. Vocês sabem, né? Que bom. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu gostaria de explicar essa relação e tentar trazer essa comparação para a nossa vida. Sabe por quê? Dentro desse mundo que a gente vive, que é muito louco, a gente já perdeu o conceito do que seria o amor. E a gente começa, e as nossas relações são naturais, mas são instintivas. O que aconteceu com Noemi no início? Ela teve fome, e instintivamente ela foi para Moabe. Não precisa pensar muito para ir para Moabe. Ela pegou, foi, fez lá, de repente, um outro cálculo simples, mas foi. E aí, chegando lá, ela estabeleceu essa relação, e aquela relação com as noras foi uma relação por necessidade. Houve uma necessidade ali e elas estabeleceram a relação. Existe uma palavra, e no grego, eu ouvi falar isso, porque no grego são 3 palavras para amor, né? Que é ágape, eros e filéu. São as 3 palavras, cada um denota um amor diferente. Só que o eros é um negócio meio complicado para a gente entender como amor, como a gente quer entender. Porque o eros é físico-químico. E ele traduz, assim como para mostrar o desejo sexual de um homem, entre um homem e uma mulher, ele é usado para mostrar o amor de um cachorro por um filé. E a gente vai construindo as nossas relações, às vezes, muitas vezes, pela necessidade, porque isso é físico-químico. Eu ouvi falar de uma história, e quem mora na roça, não sei, o senhor não tem galinheiro lá não, né? O senhor tem um quintal bom, mas tem galinheiro? Então, de repente, eu vi no filme, não sei se é assim, não. O cara chega com um bocado de farelo, aí começa, ti, 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 ti. Eu vi no filme, ti, 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 ti. Aí as galinhas começam a vir, aí ele começa a jogar o farelo, aí as galinhas vão e comem. É assim? Viu? E aí, essa analogia é interessante pelo seguinte: o tititi é uma música, né? Para as galinhas pelo menos. E o farelo é a comida. E tem muita igreja que faz isso, né? Toca uma música, joga um pouquinho de farelo, aí você vem assim, caramba, tem farelo nessa igreja. Aí você come. E você, toda hora, toca música, joga um pouquinho de farelo, e você vem. Você vem pelo quê? É pelo amor essencial ou pela necessidade? Pode falar. Se o senhor chegar lá no galinheiro sem farelo e falar assim, ti, 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 as galinhas não vêm? Não tem farelo. E aí funciona durante um tempo, né? Elas vão vir durante o tempo, até o dia que elas acostumarem a ver que não tem farelo. Mas então, mesmo que não tenha farelo, se tocar uma boa música aqui na frente, está valendo. Porque tem muita gente que vem pela música. E eu, em determinado momento, eu começo a pensar, poxa, se a gente tirar a música, tirar algumas coisas aqui, será que as pessoas vão continuar voltando? Ou se estabeleceu um sentido de necessidade, de cumprimento de necessidade na nossa vida, que é
é baseado em doutrinas de demônios, não na doutrinas do Espírito de Deus para nossas vidas. E aí, na história de Ruth, depois, quando ela volta, ela já tem um pouquinho mais de cognição, porque ela começa a fazer cálculo. Olha, eu estou aqui com 2 noras, elas gostam de mim, mas eu estou numa terra estrangeira, agora aqui começa a ter fome, lá começa a estar um pouquinho melhor, e eu vou voltar, mas vou voltar sozinho, eu tenho um parente e tal, não sei o quê. E ela começa a fazer os cálculos, e já existe uma ciência nisso, uma cognição. Então, a gente, num segundo momento, a primeiro momento da nossa relação é instintivo. O segundo momento é um momento que já começa a ter um pouquinho mais de cognição, e a gente começa a pensar melhor, mas fazendo cálculos. Essa relação cognitiva é uma relação que a gente faz pelo que interessa. E a gente faz conta até certo ponto, dependendo do interesse, será que meu interesse vai ser satisfeito? Até que ponto vai ser satisfeito? O que eu posso extrair? E eu vejo assim, fora da igreja, todos nós temos relacionamentos, lógico, nós temos relacionamentos com família, é um relacionamento obrigatório. Nós temos relacionamentos no trabalho, e a gente, muitas vezes, tem relacionamentos até dentro da igreja. E dentro desse contexto todo, você encontra pessoas legais, interessantes, pessoas que te ajudam no trabalho, pessoas que te ajudam no esporte, são interessantes para você ter um momento de descontração. Eu tenho, hoje em dia, eu frequento muito, fora daqui, eu frequento muito um clube. E lá eu conheço muitas pessoas, são pessoas interessantes, são pessoas agradáveis. E lá só que a gente tem um interesse lá. O nosso interesse principal é o tênis. Apesar de eu amar aquelas pessoas, assim como eu amo vocês. E quando fico lá, eu fico assim, pensando em como alcançar aquelas pessoas, seja pelo meu exemplo, porque toda vez que eu penso em sair do meu sério por causa de um problema, eu penso 2 vezes, e eu me volto para Deus, porque eu estou num lugar em que eu preciso influenciar as pessoas. Quando existe uma brecha, uma abertura, eu não sou aquele religioso chato de chegar para as pessoas e ficar enchendo o saco, porque eu não discuto religião. Porque quando a gente discute religião, é uma crença contra a outra. E enquanto eu estou lá, eu vou falar para vocês, eu tenho um relacionamento com aquelas pessoas muito bom. E é muito prazeroso, é muito legal estar ali. Mas a gente está ali só no momento da diversão, que é o momento que a gente está jogando tênis. Então existe um interesse nisso aí, naquele relacionamento. E aí eu pergunto para vocês, existe também às vezes nos nossos relacionamentos, mesmo aqui na igreja, algum interesse, que a gente faz cálculo, a gente até atura a mulher daquele cara, ou o marido daquela mulher, porque, poxa, a gente tem um interesse nele, é um cara legal, ou o cara faz coisas interessantes para a gente não pode perder esse cara, sair daqui igreja, quem é que vai fazer a parte que esse cara faz? Mas o amor que Deus propôs para a vida da gente não é esse amor. E aí, para concluir, eu falo da relação improvável de Ruth e Noemi. A partir desse momento, Ruth se torna a personagem principal daquela história. E o amor dela por Noemi, eu creio que só teve um fator determinante, que foi o conhecimento de Deus. Porque ela, ao conhecer Deus, ela realizou isso. E uma estrangeira
mostrou para aquela que conhecia a letra o Espírito. E elas retornam e aí, se eu falar o que aconteceu, vocês vão entender o quê? Então ela teve uma recompensa. O problema não é a recompensa. O problema é que a gente fazer as coisas pela recompensa. Porque quando eu faço sem interesse na recompensa, eu sou agraciado instantaneamente. Eu não preciso ter a recompensa para fazer. Pelo contrário, a nossa essência é completamente outra. Nós somos e fazemos porque somos. Não fazemos para ser. Porque esse também é um outro pensamento que vem em muitas de nossas mentes, que às vezes a gente quer fazer para que Deus venha e faça com que nós melhoremos. Eu preciso santificar, então eu vou tocar aqui na igreja, eu vou, sei lá, precisa o quê? Precisa vir todo dia? É meio difícil, mas se Deus vai me dar alguma coisa, se Deus vai me fazer crescer, então eu venho por causa disso. Não, cara. Nós fazemos bem feito, fazemos por causa da nossa essência. E eu pergunto para vocês, se essa igreja é a expressão de Deus e não a expressão do indivíduo, e que eu venho aqui para fazer aquilo que eu fui feito para fazer, para ser, por que nós continuamos vivendo esses problemas, essas incoerências? E quando a gente leu aquele texto, você pode voltar no texto de Mateus 18, por favor, 19 e 20. O 20. E eu sempre li esse texto pensando assim, Deus não está em tudo quanto é lugar? Se eu estiver em casa, Ele não está comigo? Mas Ele se manifesta mais forte se eu estiver com 2 pessoas? Então o poder dele vai descer só quando eu estiver com 2 pessoas ou 3. Mas quando eu estiver sozinho não é tão forte assim. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar as irmãzinhas lá, porque a gente ora, tem uma pessoa doente precisando ser curada. Então vamos juntar 2 ou 3 e a gente ora por ela para a oração ter mais força, não é isso? Quando nós nos reunimos em 2 ou 3, e se você for voltar no texto, você vai ver que existe uma disciplina da igreja para que não se perca a união. Aquele negócio, quando o irmão pecar contra ti, vai até ele, se reconcilia, e se ele não entender, leva 2 testemunhas com você, já são 3, aí leva 2 testemunhas com você, e se ele ainda não leva para a igreja, por quê? Essa é uma preocupação com a unidade da igreja. E aí quando eu falo 2 ou 3, eu estou falando da unidade de representação de Deus. Quando estivermos 1, 2 ou 3, porque não faz sentido a gente viver a igreja em um. Quando estivermos 12 ou 3 reunidos em meu nome, sejamos e conseguimos ser através disso Cristo, ou a manifestação humano ser de Deus na terra, aí sim, Ele está representado. Amém? Amém? Amém. E eu proponho uma reflexão. Com quantas pessoas aqui nós conseguimos compartilhar de uma relação que não é nem necessária nem por interesse? Com quantas pessoas aqui nós conseguimos expor as nossas intimidades, as nossas vulnerabilidades?
abrir a nossa vida para ela, os nossos problemas, e buscar com isso a transformação, porque essa igreja existe para transgredir, para ultrapassar os limites das fortalezas que foram lançadas nas mentes de todos nós. E através disso nós sejamos mais e mais nesse processo, perto daquilo que Deus propôs para a gente, que é a comunhão. A comunhão de um vezes um, e vezes muitas pessoas que estão aí fora querendo ser mais um no meio de nós, mas só não são porque não veem Cristo em nós. Amém? Amém. Vamos orar para a gente... Pai, assim como Jesus disse em João 17, Pai, quando ele está completo naquilo que o Senhor propôs para ele na terra, ele faz aquela oração sacerdotal, já pedindo para que aqueles que o Senhor tinha dado a ele fossem um, aqueles que o Senhor deu para eles fossem aqueles que iniciariam um trabalho que ele já sabia que seria dentro do teu propósito, dentro da tua realização, Senhor. Nós lembramos também que naquela oração, Jesus pediu, Senhor, para que aqueles que viessem, e nós nos entendemos nesse meio, que sejamos um, Pai. Pai, destrói das nossas mentes aquilo que não conseguimos apagar sozinho, Pai. Conceitos errados que foram implantados por homens, Pai, por homens dirigidos não pelo Teu Espírito, mas por espíritos, Senhor, que são contra Ti, Pai. Apaga das mentes de cada um aqui, Senhor, aquilo que precisa ser apagado, que cada um tenha, Senhor, a liberdade de ser quem o Senhor o constituiu para ser, e que com isso eles consigam, Senhor, demonstrar o Teu amor, que sejamos, Senhor, igreja plena no Teu Espírito, Pai, que sejamos, Senhor, em nome de Jesus, essa comunhão de unidade que o Senhor propôs para a ceia, que nenhum daqui possa, Senhor, enxergar a ceia e cear, Senhor, de forma errada, sem o discernimento real do que isso constitui, que é a unidade que o Senhor propôs para a gente, que o Senhor fez isso para que nós sejamos como o Senhor, que nós comêssemos da sua carne, e através do seu sacrifício pudéssemos receber o Espírito Santo, Pai, e através do Espírito Santo pudéssemos ter comunhão plena, porque, Senhor, muitas vezes, Senhor, deixamos de lado o Espírito Santo, não porque Ele não está presente, porque nós sabemos que o Senhor está presente em todo lugar, mas nós deixamos de receber o Espírito Santo por nós mesmos, Senhor, porque estamos muitas vezes ainda aprisionados dentro das nossas carências e dos nossos desejos individuais, Pai. Pai, faz aquilo que o Senhor pode fazer e nenhum outro. O Senhor trabalha individualmente nos pensamentos, nas emoções. E, Senhor, cura, Pai, a nossa comunidade. Em nome de Jesus, Deus. Amém.